Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. Deus possa, ainda na continuidade desse culto, falar conosco. Falar conosco, nesse culto de louvor e adoração, em que nós nos prestamos a estar aqui nesse ambiente, louvando a Deus, glorificando, cultuando, por meio da sua palavra lida, as orações, os cânticos, e agora pela mensagem. Que Deus possa falar conosco, nos alimentar. Hoje nós vamos fechar o primeiro bloco do Evangelho de Marcos. Queria lembrar aos irmãos que nós estamos pregando domingo após domingo no Evangelho de Marcos. E hoje nós vamos concluir uma primeira parte desse Evangelho, primeiro bloco. E vai estar no início do capítulo 3 de Marcos. Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Então abra sua Bíblia, deixe ela aberta, porque nós vamos expor esse texto. Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Eu vou fazer a leitura desse texto e eu vou pedir para que você acompanhe atentamente essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: Vem para o meio. Então lhes perguntou: É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Vamos orar? Pai bendito, a tua palavra, que é tão preciosa a nós, foi lida nesse momento. São poucos versículos, Deus, 6 versículos, mas que nos edificam profundamente. A simples leitura dela era o que precisávamos nessa noite. Mas pela tua graça e misericórdia, Pai, nos permita ainda, no decorrer desse culto, na reflexão que faremos em cima do texto lido, que as nossas almas elas sejam ao mesmo tempo exortadas e consoladas pelo Senhor. Que o teu Espírito Santo aplique essa palavra em nossos corações. Que no meu falar e no ouvido dos meus irmãos, sejamos todos alimentados, Deus. Sejamos todos revestidos da tua graça nessa noite. Eis que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Talvez você já tenha falado, ou já tenha comentado, discutido com alguém, ou somente pensado, que parece que em nossos dias o mal virou o bem e o bem virou o mal. Dá essa sensação que aquilo que é certo, parece que agora é o errado, né? E o errado é o certo. Isso é um sentimento, irmãos, muito comum que paira sobre todos nós. É muito comum a gente pensar isso. E se você liga a televisão, você vai levar isso mais a sério, porque parece que as coisas realmente estão todas invertidas. Você vai para a rede social, está tudo invertido. Você vai para escutar uma rádio, você vê que há uma inversão de valores muito claras, né, e uma inversão moral e ética, onde que, de fato, fazer o bem ou produzir o bem pode parecer mal. Pode parecer mal. Lembre que pessoas podem ser até criminalizadas em fazer o bem. Uma realidade dos nossos tempos. Só que não é só dos nossos tempos. Há 2000 anos atrás, Jesus já enfrentava isso. E se nós voltássemos ainda mais alguns milênios, esse é um problema que já está na humanidade há muito tempo. O bem parece o mal e o mal parece o bem. O pecado, irmãos, ele está presente em toda a humanidade, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, não tem um sujeito nessa terra, não tem um homem ou uma mulher, a não ser o Senhor Jesus, né, tirando ele. Todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da glória de Deus. E por isso, esse pecado que nos corrói e habita em nós, faz com que, de fato, toda a realidade seja invertida. Toda a realidade seja invertida. Jesus, ele, nesses primeiros passos que nós estamos olhando no Evangelho de Marcos, ele está
lidando com determinadas situações, onde o que parecia bom, Jesus está mostrando que aquilo é muito mal. Aquilo ali destruía vidas, aquilo ali escravizava vidas, e Jesus ele está invertendo a lógica da realidade para aquilo em que ela chegará no futuro. Jesus está mostrando qual é a realidade final de todas as coisas. É isso que ele está mostrando aqui. Como eu disse, nós estamos fechando um bloco do Evangelho de Marcos. Que bloco é esse? Logo na questão introdutória, nós já vimos como Jesus ele foi aquele predito por João Batista, né, aquele foi o prometido, aquele que foi falado, né? O Evangelho de Marcos começa apontando as antigas escrituras, né? O Antigo Testamento apontando que Jesus era aquele que foi prometido. Né? Vem as palavras dos profetas, vem o último dos profetas, que é João Batista, anunciando a Jesus, né? Ele é o precursor de Cristo Jesus. Nós temos o batismo de Jesus, nós temos a narrativa de Jesus no deserto, na sua tentação, e depois nós vemos o evangelista Marcos com frases simples dizendo que Jesus ia caminhando, pregando o evangelho de Cristo Jesus e realizando muitas curas, né? E falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade muito presente no evangelho de Marcos. E depois, Marcos vai ampliando algumas cenas de curas. A primeira cura que ele faz assim de uma maneira mais destacada e ampliada é a cura de um endemoniado, mostrando que Jesus tem poder não somente as coisas visíveis, mas até as coisas invisíveis, né? Todos servem e todos à voz de Cristo Jesus o obedecem, inclusive o diabo. O diabo é o diabo de Deus. O diabo atende à voz de Deus. Sobre a voz de Deus, o diabo não tem ação ou não pode contrapor, contradizer o que Deus fala. Então, Cristo Jesus, ele cura um endemoniado. Depois, Cristo cura a sogra de Pedro. Esse é um relato que nós vemos. Depois, há uma purificação de um leproso. E percebam o caráter progressivo que Marcos está nos levando. Jesus curando endemoniado, curando a sogra de Pedro, purificando um leproso, curando um paralítico, né, que os amigos levaram, desceram do telhado, curou aquele paralítico. Depois nós temos o relato de Jesus comendo com pecadores e deixando muita gente indignada com aquilo. Lembrando que essa ideia judaica, né, de comer com pecadores, ou seja, comendo com pessoas que não estavam levando a religião muito a séria, aquilo era uma espécie de falta de purificação, né? Aquelas pessoas estavam impuras, né? E Jesus estava comendo com essas pessoas impuras, pessoas marginalizadas, né? Estava comendo com o publicano, um que ele chamou para ser o seu discípulo, Mateus, com outros publicanos que trabalhavam com Mateus e que Mateus fez questão de chamar todo mundo para um banquete na casa dele. Outras pessoas à margem da sociedade estavam naquele banquete. Aquilo incomodou muita gente, incomodou os religiosos da época, porque viram Jesus comendo com pecadores. Depois nós vemos aqueles mesmos religiosos contestarem Jesus porque ele não jejuava. Os discípulos dele não jejuavam. Por que os seus discípulos não jejuam? Porque não está guardando o jejum, e nós já passamos por isso. Jesus mostrando, ora, não convém num tempo de festa, porque o noivo está presente, jejuar. Haverá o tempo correto do jejum. Não mais um jejum de arrependimento para que em função dos pecados e que o Messias vem. Um outro tipo de jejum. É o jejum dos nossos tempos, um jejum de fortalecimento, um jejum onde nós deixamos as coisas da carne, né, um pouco apagadas para fortalecer o nosso espírito, porque os dias são maus, irmãos. E por isso a prática do jejum se faz necessária e tão excelente nos nossos tempos. Essa prática, de fato, até abandonada num certo sentido, né? Pouco se fala sobre jejum e pouco se jejua, né? Enquanto que deveria buscar o revestimento a nós. Mas não fazia sentido jejuar com o noivo presente. Jesus estava ali. E depois, Jesus, ao passar com seus discípulos por uma lavoura, os discípulos dele estão colhendo espigas. Não tem problema nenhum colher espigas, né? Desde que um fariseu não esteja vendo e desde que ele não esteja vendo isso num sábado. Porque para o judeu, o sábado, de fato, era um aspecto
do mandamento de Deus. Deus mandou guardar o sábado e ele manda guardar o sábado. Esse mandamento, ele não está agora desconstruído, irmãos. Esse mandamento vale para a gente hoje. O nosso dia do descanso só não é o 7º dia da semana, como o André bem falou aqui, né? Nós estamos aqui no primeiro dia da semana, no dia em que Cristo ressuscitou, num domingo, para guardar esse dia, que é o dia do nosso descanso. O descanso do cristão, ele se dá prioritariamente, né, ordinariamente, no domingo. Nós estamos aqui descansando em Deus. Só que aqueles discípulos estavam colhendo espigas e aqueles homens ficaram muito zangados com isso, porque isso era uma quebra do mandamento. Não poderia colher espigas, nem que essa ação fosse para matar a fome. E Jesus, diante de toda a reflexão que a gente fez no último domingo, ele termina com uma frase, ou duas frases que são assim, um incômodo para a alma daqueles primeiros ouvintes e até para nós mesmos, né? Diz o final do capítulo 2, aqui versículo 27 e 28, diz o seguinte: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqueles homens estavam contestando aquele que criou o mandamento de guardar o sábado. No certo sentido, era um desaforo, era uma afronta, Marlene, que eles estavam fazendo. Jesus é o Senhor do sábado. Estavam querendo dizer para quem é o dono do mandamento como se deve guardar o mandamento. Ao ponto que Jesus está mostrando, vocês estão deteriorando aquilo que Deus criou como bom. O bom que era guardar o sábado, um dia de descanso, um dia em que a nossa alma descansa no Senhor. Aqueles religiosos da época, aqueles fariseus, estavam fazendo um dia de quase que sofrimento. Era terrível guardar o sábado, porque nada se podia fazer. O sábado era marcado por inércia. O sábado era marcado por fazer nada. Nada mesmo. Jesus vai contestar esses homens aqui, nem o bem poderia ser feito. De tantas coisas que foram impregnadas no sábado judaico pelas leis aumentadas dos fariseus, desconstruindo já o sábado. O sábado é o descanso da alma, irmãos. O sábado é a celebração da vida. O sábado, o descanso de Deus para nós, nós sabemos que o Criador fez todas as coisas que eram boas no princípio, né? Todas as coisas foram feitas para que nós pudéssemos descansar no nosso Criador. E agora, no texto que nós lemos, volta novamente na temática do sábado. Irmãos, o sábado para o judeu não é um negócio qualquer, é um negócio profundo. É um negócio que, vamos dizer assim, que é a última barreira a ser vencida, a última barreira a ser derrubada é a ideia do sábado, em função de tantas leis que foram criadas para este dia. Então, estamos nós aqui de novo, e aí o versículo 3, versículo 1 do capítulo 3, acompanhe na sua Bíblia, diz o seguinte: de novo entrou Jesus na sinagoga, né? Dia de sábado, era dia de Jesus ir para a sinagoga, né? Irmãos, domingo é dia de crente ir para a igreja, né? Jesus, pode ver aí. Jesus está sempre sábado, ele está na sinagoga, né? Dia do descanso é para descansar no Senhor. Estão aprendendo isso com Jesus, né? Ele está correndo risco de vida, né? Mas ele está indo para a sinagoga. E às vezes, né, tá neblinando, a gente já não quer ir na igreja, né? Não acordou com uma neblina diferente, não dá para ir na igreja. Né? Não dá. Fica difícil, né? Complicado, corre o risco de pegar um resfriado, né? Jesus estava correndo o risco de vida, irmãos, mas ele estava indo à sinagoga, sabia da importância daquilo, né? E, de novo, entrou Jesus na sinagoga. E estava ali um homem que tinha a mão ressequida, que tinha ressequido uma das mãos, né? A mão era atrofiada. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Irmãos, os fariseus já estavam de olho em Jesus. Eles já estavam vendo que Jesus estava indo para um caminho que estava muito estranho. Estava parecendo muito estranho. Esse homem está comendo com pecadores, esse homem não faz jejum, esse homem está colhendo espigas no dia de sábado, esse camarada é um impostor. Não está não parece ser bem visto esse tal de Jesus Cristo e o que ele está fazendo. E esses fariseus agora estavam observando Jesus, ao ponto de, não estou querendo concluir isso texto, né? Mas algumas
esses religiosos, esses homens, os fariseus, que eram os donos da lei, visto que Jesus estava fazendo determinadas coisas, eles poderiam, inclusive, armar situações para que Jesus pudesse ser pego, quebrando algum aspecto da lei. Não necessariamente da lei de Deus, mas da própria lei dos fariseus. Lembre que os fariseus é um grupo de religiosos que, ao guardarem ou terem um grande zelo com a lei, o que eles fizeram? Eles criaram vários tipos de lei, eu já falei isso aqui, só repetindo, eles criaram vários tipos de leis adicionais à da própria palavra do Senhor, numa espécie de proteção aos mandamentos de Deus. Só que Deus não mandou ninguém fazer isso. Só que Deus não pediu para aumentar algo que ele já tinha dado. A sua ordenança está aqui. Era ler e cumprir o que está aqui. Mas havia uma espécie de zelo excessivo que, por vezes, pode invadir a nossa própria religiosidade e, como eu disse no domingo anterior, produzir um um veneno que é o legalismo. Irmãos, mais uma vez repetindo, eu preciso falar isso aqui essa noite de novo. Legalismo é uma praga. Legalismo é um veneno no meio do povo de Deus. A observância da lei fora do seu contexto, ou o que ela significa para nós, gera uma postura legalista, ou seja, a lei ela tem a importância ou tem um fim em si mesmo. Muitos desses fariseus estavam guardando a lei como um fim em si mesmo. Não para adorar a Deus de fato, mas para se apresentarem como aqueles que têm o rigor da lei. Nós preservamos a lei de Deus, guardamos a lei de Deus e somos aqueles que protegem o que Deus deu a nós. O problema é que eles desconstruíram todo o valor da lei. A lei, irmãos, a lei de Deus, não é um conjunto de regras, de imposições que faz com que a nossa vida ela seja uma espécie de escravidão. Não, não e não. A lei de Deus é o descanso. A lei de Deus é o regozijo da nossa alma. A lei de Deus é aquilo que nós nos alegramos. A lei de Deus é aquilo que nos faz felizes nessa terra. A não observância da lei de Deus nos leva para caminhos perigosos e infelizes. Percebam que Deus dá a sua lei no início da jornada do deserto, quando aquele povo, depois de 400 anos, sai de um período de escravidão. Deus não está pegando a lei para impor outro período de escravidão ao povo de Israel. Pelo contrário, Deus fala assim: eu livrei vocês da escravidão. E por isso, vou dar mandamentos. Não para que vocês sejam escravos de ouro, mas para que vocês nunca mais caiam na escravidão. A lei de Deus é a bússola que nos orienta a não cair nas amarras desse mundo do diabo e da nossa própria carne que nos escraviza. Então a lei de Deus é libertadora. É uma grande liberdade que todos nós podemos desfrutar em Deus, a libertação por meio da sua lei. É por isso, para quem não é crente, para quem não tem uma vida com Deus, para quem não é redimido e salvo em Cristo Jesus, às vezes vai olhar para o cristão e as suas condutas e falar assim: que infeliz esse sujeito, né? Ele parece que tem que seguir uma série de regras, uma série de nãos. Mas para nós, que amamos o Senhor Jesus, somos salvos e redimidos, quando nós vemos os conselhos de Deus, as ordenanças de Deus, os mandamentos de Deus, entendemos a beleza que há em toda a lei de Deus, a gente tem o descanso da nossa alma, a gente tem a alegria de saber que Deus está nos protegendo por meio da sua lei. Aqueles fariseus, observando Jesus nas suas próprias leis, né, viram um homem lá com a mão ressequida, viram Jesus e já fizeram uma ligação direta. Já sei onde vai dar isso. Jesus vai curar esse homem, estou vendo isso. Então, deixa eu pegar aqui meu bloquinho para fazer a anotação, porque isso aqui vai me ajudar quando nós formos julgar esse homem. Quando a gente for agora colocar esse homem num corredor da justiça dos homens. E eles observando Jesus, se o curaria, para fim de vejam o final do versículo 2, para fim de acusarem. Até então, irmãos, Jesus estava gerando um grande incômodo, mas agora aqueles homens estão unindo forças e esforços para acusar Cristo Jesus. Me permitam só ir para as últimas palavras do texto que nós lemos lá no versículo 6, porque aqueles homens vão sair ali, daquela sinagoga, para o fim de tirar a vida de Cristo Jesus. É por isso que aqui fecha um bloco.
porque as narrativas das curas que Cristo estava fazendo de maneira mais detalhada encerra-se aqui, e agora inicia um outro processo em que os religiosos da época tentarão matar Cristo Jesus. Tentarão matar Cristo Jesus. Mas essa é a questão. Estão aqui observando, vendo como Jesus vai matar, e Jesus, sabendo disso, ele disse assim: e disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Percebam o escrutínio de Cristo Jesus. O que ele está fazendo diante de todos os olhares, daquilo que ele já estava escrutinando no coração de cada um. Ele chama aquele homem da mão ressequida assim: vem para o meio. O vem para o meio tem algumas questões que podem estar aqui relacionadas a essa atitude de Cristo Jesus em chamar aquele aleijado para vir para o meio. Primeiro, para dar destaque. Jesus não vai fazer nada escondido. Jesus está querendo mostrar a situação como ela é, diante dos olhos de todo mundo. E mostrando um homem que tem uma mão atrofiada. Mostrando alguém que tem, como parte da sua vida, né, corpórea, uma limitação tal que era visível, né? Jesus não precisava falar que ele possuía um problema de saúde, né? E era uma limitação que esse homem tinha em sua mão atrofiada. O simples fato de trazer ele ao meio, já todo mundo sabia desse olhar. E quando Jesus faz isso, e aqueles fariseus que estavam observando, e Jesus que era já muito conhecido por tudo aquilo que ele fez, porque até aqui o Evangelho de Marcos falou que ele fez muitas e muitas e muitas curas. Então, irmãos, qual era a dúvida? Jesus está ali, numa sinagoga, tem uma pessoa com a mão atrofiada, ele manda essa pessoa ir para o meio. Todo mundo já sabe onde vai dar isso. Jesus vai curar aquele homem. Só que Jesus, no versículo 4, ele faz uma pergunta para aqueles homens que estavam observando Jesus a fim de o acusarem. Qual é a pergunta? Está no versículo 4 do Evangelho de Marcos, capítulo 3. Diz o seguinte: é lícito dos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Irmãos, Jesus, ele simplesmente encurrala aqueles homens com uma pergunta retórica. Esses homens não tinham outra possibilidade de responder o contrário. Jesus, ele pega a realidade visível ali daquele momento e escancara a dureza do coração do homem, inclusive a minha e a sua dureza do coração. Ao ponto de, dentro da religiosidade, Jesus mostra como que a lei dele estava completamente desconstruída. Como que aquilo que era para trazer paz, conforto, trazer regozijo do homem, estava sendo completamente desconstruído pelos homens. O sábado, né, que era para ser de fato o descanso da alma, estava virando o aprisionamento da alma. Porque como que aqueles homens iriam responder a Jesus? É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Quem estava fazendo o mal ali, irmãos? Aqueles que diziam guardar o sábado. Porque o que Jesus está falando com eles é mais ou menos o seguinte: tinha um homem ali pronto para ser curado. Calma aí. É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Ou seja, quem está certo aqui? Jesus, na intenção de curar aquele homem da mão ressequida? Ou os fariseus que estavam maquinando como acusar Jesus e fazer o mal com o Senhor Jesus? Perceba que essa é a pergunta de Cristo Jesus. Assim, quem está certo ou errado aqui? Aí eu volto para a introdução do nosso sermão, irmãos. Por vezes nós estamos invertendo tantas coisas que o errado é o certo e o certo é o errado. Para os fariseus, o que realmente eles acreditavam? Irmãos, eles acreditavam que fazer o bem era proteger a lei de Deus. Nem que fosse, num sábado, ficar observando todo mundo e ver algumas pessoas, inclusive, tramando um plano para tirar a vida de uma pessoa. Você acha que isso é lícito fazer no sábado? O sábado, o dia do descanso da alma, é um dia da gente tramar como matar a vida de uma pessoa, tirar a vida de uma pessoa, como matar o homem. Será que isso é o certo? Que é o que aquelas pessoas estavam fazendo? E Jesus está acusando aqueles homens do que eles próprios são. Eles estão produzindo mal. Se tinha alguém que estava errado ali, era justamente aqueles homens com seus corações duros e as suas mentes pecaminosas e endurecidas querendo matar Cristo Jesus.
ao ponto que Cristo Jesus, que diante daquela situação triste, terrível, o homem da mão ressequida, e essa situação, esse homem que está aqui com a sua mão atrofiada, ela lembra muitas vezes a nossa própria situação, porque todos nós, por causa do pecado, estamos atrofiados, limitados. A ideia dessa doença é gerar uma certa prisão. Uma pessoa atrofiada, né, que ela está aqui ressequida, ela não consegue se libertar da sua limitação. Ela está presa numa uma determinada doença que ela tem. Nesse caso, uma doença mecânica mesmo do seu corpo, né, que ela não consegue, ela está ali presa. É a nossa situação, inclusive. Então Jesus, ele está expondo aqueles homens e expondo a situação que está diante deles, ao ponto de ele fazer uma segunda pergunta. É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Segunda pergunta, salvar a vida ou tirá-la? Ou- E aí vem o final do versículo. O que aqueles homens podiam fazer a não ser ficar em silêncio? Eles foram pegos. Porque qualquer resposta que eles dessem aqui ia ser a resposta errada. Eles foram pegos nas suas próprias durezas do seu coração. Diz o versículo 5 que, olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Irmãos, a realidade está diante de nós, aqui falando dessa cura de Cristo Jesus que ele faz. Primeiro, ele está quebrando toda aquela ideia da dureza e do que quem realmente está errado em toda aquela cena, que são os fariseus, que por sua religiosidade dura, eles desconstruíram tanto o sábado que eles acreditavam estar fazendo bem, maquinando tirar uma vida. Então percebam só o absurdo que eles chegaram. Esse é o absurdo que eles chegaram. Ao ponto de acreditar que no sábado, ó, veja só, não é lícito curar, mas é lícito planejar um assassinato. Então é isso que está sendo exposto. Por outro lado, Jesus mostra mais uma vez, como nós refletimos no último domingo, e agora na continuidade disso, vindo porque Jesus coloca e apresenta para nós o dia do descanso e o que é o verdadeiro sábado. Quem está dizendo agora é o próprio Senhor do sábado. O Filho do Homem também é Senhor do sábado. Ao curar esse homem da mão atrofiada num dia de sábado no meio de uma sinagoga, Cristo Jesus está apontando para uma realidade futura que todos nós desfrutaremos. Irmãos, haverá um dia, um dia que foi apontado aqui nesse determinado sábado, 2000 anos atrás, em que num dia do descanso Deus libertou o homem de suas limitações, libertou o homem das suas doenças, libertou o homem de suas mazelas, e aquele homem ficou livre. Diz aqui, nesse final do versículo, que Jesus falou: estende a mão, aquele homem estendeu a mão e a sua mão foi restaurada. Haverá um sábado, haverá um sábado, irmãos, em que toda a nossa limitação, tudo aquilo que nos atrofia, que ainda nos escraviza, tudo aquilo que ainda nos amarra, haverá uma palavra de Cristo Jesus e que será libertador. Será completamente libertador em nos tirar das nossas amarras, em tirar das nossas angústias, tirar das nossas dores, aquilo que ainda nos escraviza, e sobre a palavra e o comando de Jesus, nós seremos completamente libertos. Completamente libertos. Não haverá mais dor, não haverá mais limitação mecânica ou limitação espiritual. De uma vez por todas, nós seremos curados de maneira plena. Esse sábado de 2000 anos atrás está refletindo uma realidade no futuro. Nós ainda desfrutaremos dessa grande bênção, irmãos. E é isso que esse ensino aqui nos mostra. O último versículo diz o seguinte: retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Irmãos, pense em dois grupos que não se unem de maneira nenhuma. Eu não quero falar e tratar de política, mas deixa só me usar o exemplo que às vezes é mais fácil para a gente, da nossa realidade, para ficar claro. Para a gente é meio estranho a gente pensar que o PT vai se aliar ao PL, não é? Alguém pensa nessa situação assim? Assim, é muito estranho, né? O PT se aliando ao PL, né? Irmãos, por isso que a gente não pode ser inocente e nem partidarista demais, né? Porque isso é o que a gente imagina, porque esses homens se alinham a todos os momentos. Eles votam projetos em conjunto, tá? Só para lembrar todo mundo aqui. Por isso a gente não pode ser muito apaixonado politicamente, porque tá ali.
Quando é para fazer o que eles parecem fazer o bem, a gente sabe que em Brasília é assim, né? Aquilo que parece ser o bem é o mal, né? Esses homens se unem, né? E aí fazem algumas coisas. Inclusive, eu disse que não estou falando de problema, mas já estou falando aqui, né? Inclusive, a gente teve aumento de deputados, né? Uma lei que foi aprovada agora aumentando deputado. Sabe o que isso melhora para o Brasil? Nada, nada não, piora, aí, piora, a nossa conta aumenta. Agora você tem mais alguns funcionários públicos para pagar, tá bom? Então é isso que aumenta para todo mundo, não, porque já tem muito, né? 513, eles não aumentaram, eu não sei que benefício que há nisso, mas ok, né? Criaram. E possivelmente, eu não sei, eu acho que eles se uniram ali para votar nesse mesmo projeto, porque todo mundo ganha, né? Com os aumentos do partido. Mas veja só, diz o versículo que os fariseus que eram aqueles que tinham o rigor da lei, que guardavam a lei, e inclusive tinham um, uma briga profunda e uma irritação com o Império Romano, aqueles fariseus agora se unem com os herodianos. É um grupo de, podemos falar assim, de judeus romanos. É aqueles judeus que estavam ali envolvidos naquela situação, mas eles eram herodianos. Lembrando que Herodes era uma figura pública do Império Romano. E para fazer o mal, para fazer o mal, cruzeirense se une com atleticano e atleticano com cruzeirense, sabe? PT une com PL e PL com PT. E para fazer o mal, o mundo se une mesmo. E aqui os fariseus se uniram com os herodianos, ou seja, dois grupos que são rivais, que não têm apreço nenhum pelo outro, mas eles se uniram contra Jesus. E como lhe tirariam? Vida. Vida. Nós vemos aqui nesse texto, e eu sempre falo isso também, pecado não tem limite, irmãos. O pecado não tem limite. O pecado não tem limite em fazer com que o bem pareça mal e o mal pareça bem. O pecado não tem limite em fazer com que o valor da vida seja completamente desconstruído. O pecado não tem limite em fazer com que uma morte planejada seja até pensada como algo bom, o que não é. Bom, só existe um, né? Diz a palavra de Deus, é quem? Jesus. Só Jesus, só Deus pode produzir aquilo que é bom. E nós vemos Cristo mostrando o que é realmente bom. Mesmo assim, o coração daqueles homens continua endurecidos. Mas, por vezes, esses corações endurecidos nos mostram os nossos corações endurecidos. Irmãos, às vezes nós duvidamos da lei de Deus produzir o bem para nós. E aí a gente quer dar um jeitinho na lei, como os fariseus faziam. Jesus manda fazer isso aqui, mas eu acho que se eu fizer isso aqui, é um caminho melhor. Talvez Deus não tenha acertado tanto naquele determinado mandamento, naquela determinada ordenança. E eu vou tentar fazer algo melhor. Os nossos corações também são duros, irmãos. Se a gente não lutar contra os nossos corações, a gente vai fazer com que o bem de Deus pareça mal. E o mal de Deus, aquilo que é realmente mal, que tu sabe que é mal, pareça bom. Por isso que também nós devemos escrutinar o nosso coração. Assim como aqueles homens foram escrutinados pelos olhos de Jesus, nós precisamos também pedir ao Senhor Jesus, o Mestre, que possa escrutinar os nossos corações e fazer com que cada dureza do nosso coração seja quebrada. Quebrada. Eu encerro essa mensagem nos lembrando que Jesus é o Senhor do sábado. Ele criou o sábado para o homem, né? E não o homem para o sábado. É isso que nós encerramos no último domingo. E que o sábado é o grande descanso prometido de Jesus, onde ele restaurará a nossa alma. Esse homem que da mão ressequida, que aqui foi curado e foi restaurado, é um apontamento da glória futura que todos nós desfrutaremos em Cristo Jesus. E por fim, escrutinemos o nosso coração, irmãos. Aqui que a gente fala assim, não, esses fariseus eram muito maus, né? Mas nós também somos. Se a gente não cuidar da nossa vida e da nossa mente, nós podemos produzir o mal. Que Deus nos ajude a amar a lei dele, a saber que a lei dele sempre é boa e que nós sempre possamos olhar o bem como o bem e o mal como o mal. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tua graça, misericórdia e tua bondade. Obrigado, Deus, por trazer cada um de nós aqui nessa noite. E obrigado, Deus, por se apresentar por meio da sua palavra e alimentar a nossa alma. Que nós sejamos, Deus, alimentados por ti em todo o tempo. E nessa noite, como com aquilo que nós ouvimos, Deus, te pedimos. Trata o nosso coração e a dureza do nosso coração.
Não deixe, Deus, que sejamos tomados como aqueles fariseus e até os herodianos, Deus, foram tomados de uma raiva, de uma indignação que apontavam tão somente para a dureza do coração deles. Não deixa, Deus, que o nosso coração seja endurecido também com as nossas próprias verdades, com aquilo que nós acreditamos que é o bom. Que pelo Teu Espírito Santo nós saibamos realmente o que são as coisas boas, o que são as coisas corretas, o que são as coisas certas. Que o Senhor também nos ajude a iluminar as nossas mentes para que nós saibamos identificar o mal, identificar o errado diante de nós. Não deixe, Pai, que nós façamos o mal pelo bem e o bem pelo mal. Cuide da nossa alma e nos trate, Deus, nós precisamos disso. E nos ajude, Deus, continuamente a lembrar do descanso final que todos nós teremos em Ti. Por causa de Cristo Jesus, a sua entrega na cruz, a salvação que Ele traz a cada um de nós, nós podemos aguardar, ansiando com uma firme esperança que haverá um dia em que todas as nossas limitações e todas as atrofias que nós temos, elas serão de uma vez por todas eliminadas da nossa vida. Nós encontraremos um descanso real e verdadeiro no Senhor. E nós esperamos por esse dia, o dia do descanso, Deus, das nossas vidas. Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem nos libertar, Deus, das amarras desse tempo. Tenha misericórdia de nós e nos ajude nisso, Deus. É nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas aqui, reunidas nesta noite, parte da Igreja de Cristo e com a Igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a terra até que Ele volte. Amém. Amém. Amém.